Bom sábado a todos. Estamos chegando ao fim da nossa semana de oração jovem digitais. Eu acredito que durante essa semana tivemos grandes oportunidades de podermos refletir sobre a nossa identidade, sobre a nossa essência, sobre aquilo como nós acreditamos, como foi muito bem elaborado aqui pelo Clênio, não é? Onde nós estamos, aquilo que nós acreditamos e quais são as nossas projeções para o futuro. E desde já aproveitando aqui esse momento para agradecer também à Igreja Jovem de São Luís pela oportunidade de poder realizar essa semana de oração jovem com essa temática e dizer para vocês que é a primeira vez, como Cevada Pop, que eu trago esses temas em uma semana de oração, né? Trago esses temas para a igreja. Então foi uma experiência marcante para mim poder dialogar, trazer esses elementos de diálogo para que a gente possa se entender como denominação, se entender como povo, ao mesmo tempo também que possamos nortear os nossos caminhos daqui para frente. E hoje então vamos concluir todo o nosso raciocínio que começamos no sábado passado, vamos concluir hoje falando sobre adventismo e modernidade. Talvez para você que está vindo pela primeira vez, que não acompanhou toda a semana, nós tivemos aqui uma timeline bem interessante que nós trabalhamos ao longo dessa semana, cada dia, cada noite, abordando sobre temas pontuais que nos chegaram a essa conclusão que nós teremos hoje aqui, nessa manhã de sábado. Nós começamos falando sobre revelação e cultura, como Deus se insere na cultura humana através da Bíblia Sagrada, utilizando estilos literários, utilizando a linguagem humana, a mente desses 40 homens que ao longo de 1.200 anos proclamaram as verdades bíblicas através da maior obra de arte que nós temos, que é a Bíblia Sagrada. Deus se revelando através da arte. Nós aprendemos também que a primeira pessoa que a Bíblia menciona como cheia do Espírito Santo não foi um pregador, não foi alguém fazendo sinais e milagres, mas foi um artista, aquele que trabalhou na confecção do santuário, do tabernáculo, ou seja, Deus se comunica com o ser humano através da arte. Nós falamos também a respeito do apóstolo Paulo e cultura, como ele se mostrou não alheio à cultura da sua época, mas um profundo conhecedor, e estabeleceu esses parâmetros como forma de diálogo no centro da filosofia grega, no Areópago, em Atenas. Ali ele citou poetas pagãos em seu discurso e mostrou e apontou o Deus desconhecido, um altar esquecido da cidade de Atenas, mas que era uma ponte, um elemento, uma brecha para poder falar do Deus de Israel e da pessoa de Cristo Jesus. Nós passamos também e falamos a respeito da nossa história, adventismo e sociedade, como que os nossos pioneiros lidavam com os desafios sociais da sua época. E nós aprendemos que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, em sua marca, em sua origem, é uma igreja que se posiciona do lado certo da história. É uma igreja que, diante do momento em que a escravidão era legalizada, a igreja se posicionou, dizendo que quem apoiava a escravidão em sua época era removido da igreja. E também, em nossa história, nós temos o primeiro presidente dessa igreja, que também era um agente secreto, trabalhava para a Underground Railroad, onde ele fazia com que famílias de escravos escapassem das fazendas do sul e fossem para os estados do norte. Em nosso DNA, em nossa essência, está uma igreja relevante para a sociedade. Nós aprendemos também um pouco sobre a pessoa emblemática de nossa denominação, Ellen Goldwhite. Aprendemos sobre o dom profético, como ela via os seus escritos, como ela se posicionava em relação à Bíblia e como nós, adventistas do sétimo dia, lidamos com os seus escritos. Os seus escritos não são o terceiro testamento que vem depois do Antigo e do Novo. Os seus escritos não são uma adição ao cânon bíblico, mas como ela mesma se enxergava. Os seus escritos só existem para apontar todos os leitores para a Bíblia Sagrada, para que possamos ser profundos conhecedores da palavra de Deus. Nós também falamos a respeito dos mitos sobre Ellen White. Nós aprendemos que Ellen White não era uma pessoa extremista, uma pessoa autoritária, como muitos de nós muitas vezes pensamos, uma pessoa inflexível, mas nós aprendemos que Ellen White apreciava a música secular de seu tempo, não a música profana, mas a música secular que exalta a natureza e aquilo que Deus criou. Nós aprendemos também sobre essa mulher, como ela se posicionou em diversos momentos ao redor da história, ao longo de sua história, consumindo da cultura da sua época, mas entendendo também que nós como cristãos, como adventistas do sétimo dia, precisamos das inovações para poder levar essa mensagem adiante.
Nós falamos sobre adventismo e cultura, as nossas batalhas internas ao longo da história também, as nossas brigas a respeito de instrumentos, como que nós lidamos com a música, com a cultura, e nós enxergamos todo esse ciclo acontecendo ao redor da história e entendendo que Deus conduz a nossa história. Ontem nós falamos a respeito de cultura e modernidade, sobre os elementos culturais do nosso tempo que podemos utilizar para a pregação do Evangelho, podemos utilizar dessas redes sociais e de tantas outras coisas, tantos elementos culturais ao nosso favor, para que essa mensagem permaneça sendo proclamada ainda em nosso tempo. E para fecharmos, para abrirmos a porta em relação ao futuro, nós vamos falar sobre adventismo e modernidade. Como que uma instituição fundada em 1863 ainda se torna válida e relevante em 2025. Como que doutrinas de um livro escrito há muitos anos atrás, há milhares de anos atrás, pode fazer com que sejam verdades que comunicam aos corações e às mentes ansiosas da nossa geração. Tudo isso nós vamos enxergar a partir de hoje com os olhos, com a lente da Bíblia Sagrada. Em Romanos capítulo 12, verso 2, ele que escreveu mais da metade do Novo Testamento, é tido como o maior erudito que a igreja cristã primitiva teve na sua época, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ele escreve uma carta aos romanos, e ali ele diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não está conformado, é você entender que enquanto estamos aqui nesse lugar, nós temos uma missão a cumprir. Não estamos aqui para desfrutar meramente de um conforto espiritual, de um conforto social, mas entender que essa transformação da mente é o Espírito Santo trabalhando no coração, para que essa mensagem não fique presa entre quatro paredes, somente para a nossa mera apreciação, mas entender que de fato nós somos chamados por Cristo para sermos proclamadores do Evangelho. A última mensagem que Cristo deixou antes de subir aos céus foi: ide, pregai o Evangelho, fazer discípulos de todas as nações. Ou seja, ser cristão é você entender que essa mensagem não fica guardada, mas essa mensagem ela é viral. Essa mensagem, ela se espalha, ela precisa transbordar do seu coração, para alcançar as pessoas que estão no seu ciclo social, para alcançar as pessoas da sua família, e assim por testemunho, e assim por proclamação, essa mensagem chegue aos corações necessitados da nossa geração. E quando olhamos para a nossa geração, esse sentimento de não estar conformado, ele bate mais forte, porque nós entendemos que estamos em uma das gerações talvez mais problemáticas, no sentido também das relações interpessoais de uns com os outros. E com isso nós olhamos para a nossa solução, para aquilo que nós temos como mensagem, e nós paramos e pensamos: será que estamos fazendo do jeito certo? Será que nós estamos levando a mensagem de forma que as pessoas estejam também abertas a ouvir aquilo que nós temos para falar? Então nós entendemos que na pós-modernidade, se nós pudéssemos talvez classificar em algumas coisas, alguns itens interessantes da pós-modernidade, nós temos uma geração em que o relativismo ele é tanto moral quanto também religioso. Cada um possui a sua própria verdade na sua mente, e assim então uma pauta moral, uma bússola moral já não existe de forma geral, generalizada, mas é como se cada mente tivesse ali o seu próprio norte a seguir. E assim, nessa pluralidade que nós vemos de morais acontecendo por aí, e de tantas outras pessoas, de tantos outros conceitos religiosos, nós nos vemos perdidos em meio a essa diversidade de moral. E como que nós nos posicionamos em relação a isso? Esse é um dos nossos desafios, que nós vamos abordar aqui. A ênfase que nós vemos na religião em sentimentos e experiências pessoais, apenas o sentimentalismo como sendo em voga, como aquilo que vai nortear a minha experiência pessoal com Deus, vai ser o sentimento, mas não é um sentimento que vai sendo estendido ao longo do tempo, mas é um sentimento curto, um sentimento de apenas um pouco tempo, uma pouca experiência em um culto, e pronto, a minha espiritualidade já está saciada. Mas será que esse é o ideal bíblico? E claro, terceiro, a comunicação superficial. Uma mente cada vez mais acelerada, acostumada com vídeos curtos, com vídeos que vão passando automaticamente pela linha do tempo, que vão deslizando ali pela tela do celular. E assim, a comunicação se torna superficial, porque aquilo que é a base doutrinária
já não há mais paciência para se ouvir uma mensagem, já não há mais paciência para saber como a Bíblia trata a respeito de um assunto, e isso, a raiz de tudo isso se dá em como se enxergar a palavra de Deus para os nossos dias. Então, não significa que do passado os desafios não tenham sido tão parecidos com os nossos. Ao longo dessa semana nós falamos um pouquinho a respeito do falso saudosismo, de pensar que no passado era uma época tão gloriosa que não existiam problemas. A minha igreja na década de 80 era tão boa que não tinham problemas. Não, passamos por problemas, passamos por dificuldades, passamos também a nos relacionar com o mundo de uma outra forma. Sempre recebemos ataques vindos de fora, em como a sociedade se posiciona de maneira contrária à Bíblia. Mas a maneira como nós lidamos com isso, nós devemos entender e aprender em como os pioneiros do passado lidaram também com as suas dificuldades. Não significa que no século XIX a coisa era mais fácil para os pioneiros norte-americanos que fundaram essa igreja. Para eles também tinham uma grande dificuldade em enfrentar o racionalismo do século XIX, onde tudo era pautado através da razão, e assim então a fé não tinha espaço. Eles também tiveram a dificuldade do tempo deles, nós temos a nossa dificuldade em nossos tempos, e a forma como nós lidamos com isso, influencia também as próximas gerações, e como nós vamos formar pessoas que acreditam na palavra de Deus, e que entendem a Bíblia como a revelação de Deus, que não tem apenas um prazo de validade, mas que comunicam o Evangelho eterno para os corações de nossos dias também. Veja só, entendemos a Bíblia como sendo a autoridade, mas na pós-modernidade, muitos veem a Bíblia não como uma autoridade final, mas como um texto entre outros, e assim se torna um mero devocional, se torna um mero livro. Algumas pessoas chegam até mesmo a usar conceitos que para mim seriam como se fossem astrológicos ou esotéricos, de pegar a Bíblia e deixar ela cair aqui num texto, e eu vou deixar aqui o meu dedo, e isso aqui é o que Deus quer falar para mim. Às vezes é muito arriscado. Já pensou se o seu dedo vai no texto que diz, e saiu Judas e foi se enforcar? Então nós precisamos ter uma leitura responsável da palavra de Deus, precisamos entender a Bíblia como uma mensagem que foi escrita em um tempo específico, mas que ainda carregam princípios que são eternos, e assim, se a Bíblia não comunica com o meu coração hoje, esse livro não vale de nada. Então eu preciso entender como a Bíblia, como Deus fala comigo através dessas histórias que nós temos registradas aqui, através dos conceitos construídos a respeito de Deus ao longo de cada página das Escrituras, e nós entendemos que não importa o século, não importa o local geográfico, Deus ele trabalha para salvar a humanidade, e isso nós aprendemos na Bíblia. Independente do lugar, independente da circunstância, em toda a Bíblia, desde a primeira página de Gênesis até a última página de Apocalipse, Deus está buscando salvar aqueles que são fiéis para com Ele. Quando nós olhamos a Bíblia como um todo, nós entendemos toda essa mensagem, desde todos os rituais que aconteciam no santuário, no Antigo Testamento, no tabernáculo. Por que existiam esses móveis no santuário? Por que existiam essas devidas regras para que tudo acontecesse? Tudo converge, tudo aponta para o único personagem principal de toda a Bíblia, a pessoa de Cristo Jesus. E se Jesus ele não é apenas o protagonista da Bíblia, mas também o protagonista do seu coração, e assim nós conseguimos seguir em frente. Então o primeiro ponto é você entender a respeito da autoridade da Bíblia, e quais são os nossos desafios atuais em relação a isso. Nós temos que ensinar a verdade, não só com amor, mas também com razão, mostrando que a fé bíblica, ela é sólida, mas também ela não é opressora, e essa é uma grande dificuldade, porque muitas vezes parece que nós como cristãos, como defensores de princípios, parece que nós em nossas discussões atuais, nós estamos mais empolgados em debates, e eu particularmente não vejo com muitos bons olhos debates, porque para mim ninguém vai para um debate para ser convencido, mas para convencer alguém. É diferente de um diálogo, é diferente de você tentar entender o lado do outro. Debate eu vejo como um ambiente muito mais hostil e nocivo do que realmente um ambiente onde ideias são trocadas. E veja só, apresentar a Bíblia como um livro vivo e libertador, não como um código rígido. E isso aqui talvez seja uma herança que nós carregamos.
Porque nós gostamos de apresentar regras e depois apresentar Jesus. E nós trocamos as coisas. Não que as regras não sejam importantes, claro que são. Se não tivéssemos regras, se não tivéssemos princípios, estaria tudo perdido. Mas às vezes a gente quer colocar um checklist de salvação, um checklist de dignidade para a pessoa encontrar a Cristo. E quando eu olho para o Jesus dos evangelhos, eu não vejo Jesus parando ali com Zaqueu dizendo: Zaqueu, resolve a sua vida, depois eu vou na sua casa. Mas eu vejo Jesus indo na casa de Zaqueu e depois do encontro com Jesus, a vida de Zaqueu é transformada. Eu não vejo Jesus em João capítulo 4 com a mulher samaritana na beira do poço dizendo para ela: resolve a sua vida, para de viver com esse homem que não é o seu marido e depois eu vou conversar com você. Não, Jesus ele conversa, ele encontra aquela mulher do jeito que ela está, e depois do encontro com Jesus, a sua vida é transformada. E muitas vezes nós trocamos a ordem das coisas, nós não apresentamos o Jesus da Bíblia, nós queremos apresentar primeiro as regras, faça isso, como se fosse um checklist, não apenas algo por amor e obediência a Jesus. Porque se eu apresento o verdadeiro Cristo, se eu faço com que a pessoa entenda quem Jesus é, e ela ama a Jesus, e ela aprende a amar a Jesus, aquilo que Jesus pede, ela vai obedecer por amor a Ele. E é isso que nós precisamos apresentar para as pessoas. Apresente Jesus, apresente o amor de Cristo, porque quando eu conheço o que Ele fez por mim, quando eu conheço a imensidão do seu amor, aquilo que Cristo me pede, eu vou obedecer por amor a Ele. Não podemos apresentar simplesmente doutrinas frias, crenças frias, mas precisamos apresentar o calor de Jesus, que restaura e que transforma qualquer coração. Você acredita nisso? Eu acredito no poder transformador e restaurador de Jesus. E muitas vezes nós guardamos isso, nós escondemos essa verdade e deixamos isso por último. Não, a primeira coisa que devemos apresentar é o poder transformador de Jesus para as pessoas. Esse é um dos nossos desafios atuais. Espiritualidade superficial. A pós-modernidade substituiu fé por espiritualidade sem compromisso. As pessoas buscam emoção e experiência, não necessariamente conversão. E parece que os cultos passam a ser apenas ambientes sociais, assim como eu vou a qualquer outro ambiente com hora marcada, e depois que eu saio dali, a minha vida já não tem mais o sentido daquilo que eu estava experimentando. Como se fossem doses de dopamina espiritual, não é? Apenas naquele momento do culto eu senti aquilo e pronto, e essa é a minha experiência, esse é o meu modus operandi com Deus. E no meio de uma espiritualidade superficial, vem também uma base doutrinária superficial, porque nós tentamos dialogar às vezes com pessoas e elas não compreendem a magnitude de Cristo, não sabem mais explicar aquilo em que nós acreditamos e por que nós acreditamos. E esse é um dos grandes alertas que nós temos a respeito da nossa geração. Precisamos aprender a dialogar com essa geração para que eles se sintam pertencentes de um povo, para que eles se sintam também detentores e portadores de uma luz que faz a diferença na vida das pessoas. Precisamos sair de uma espiritualidade superficial para aprendermos cada vez mais a profundidade das grandezas do amor de Deus. Esse é o nosso desafio. O nosso desafio é oferecer uma espiritualidade profunda, bíblica e relacional, centrada em Jesus. Não que o sentimento não seja importante, porque Deus ele fala conosco também pelos nossos sentimentos, também pela força da música, que toca o nosso coração e que quebranta para que o Espírito Santo entre e faça uma transformação. Que não sejam apenas doses de dopamina espiritual, mas que seja uma vida transformada de forma progressiva, dia após dia, uma caminhada, uma jornada com Jesus. E assim, nos aprofundando no lugar onde nós podemos conhecê-lo da melhor maneira possível, a Bíblia Sagrada. Podemos ter as nossas experiências espirituais, podemos ter um momento em que o nosso coração é quebrantado, mas é na Bíblia Sagrada, onde através de um culto racional, nós compreendemos quem Cristo é, e aquilo que Ele pede para cada um de nós, e assim, o nosso relacionamento com Cristo não se torna apenas na hora marcada do culto, mas onde quer que nós estejamos, dentro e fora desse ambiente, em um relacionamento redentivo com Jesus. Esse é o nosso ideal,
fazer com que essa geração entenda que não é apenas em uma igreja entre quatro paredes que nós encontramos a Jesus, mas o Jesus que entregou a sua vida na cruz do Calvário, é o Jesus que me acompanha por onde eu estou. É o Jesus que não está apenas nas páginas sagradas deste livro, mas é o Jesus que sai daqui para viver no meu coração. De nada adianta ter apenas a Bíblia como um livro sagrado, e nós vemos isso na nossa sociedade, não é? Talvez na casa dos mais antigos, eu não sei se você lembra, mas geralmente tinha uma Bíblia grande que ficava aberta no Salmo. Qual Salmo? 23, 91, né? Faz parte da sua cultura também. Ficava, a página escurecia, não é? Você passava o dedo assim, estava só poeira. Mas a Bíblia não foi feita para ficar aberta como um amuleto no Salmo 91, no Salmo 23. A Bíblia foi feita para comunicar as verdades, para que cada página você tenha um encontro verdadeiro com Jesus. Porque se o Jesus está só aqui na Bíblia, ele precisa ainda estar vivo no seu coração. E é na Bíblia onde você vai conhecê-lo da melhor maneira possível. A partir de lugares, de ambientes, nós temos experiências sobrenaturais com Deus, isso é verdade, isso é possível. Mas é na Bíblia onde a nossa fé ela é construída, é no dia a dia, é na luta de cada dia, de você entender que muitas vezes você tropeça e cai, mas a mão de Cristo está estendida para te levantar de volta. E assim a nossa fé ela é construída através dos momentos de luta que nós temos. E é isso que a nossa geração também precisa entender, que estar em Cristo não significa uma vida inteira de só bênção, só felicidade, só alegria, mas entender que mesmo nos caminhos tortuosos dessa vida, temos o consolo e o conforto de Deus ao nosso lado. Em João 16:33, ele nos promete: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A vitória não vem pelos meus méritos, a vitória não vem pelo que eu sei de Bíblia, a vitória não vem por aquilo que eu construo, mas a vitória vem por aquele que já venceu o mundo de uma vez por todas. E é esse Jesus que precisamos primeiro conhecer, para depois apresentar para as outras pessoas. Esse é o nosso desafio da nossa geração. Mostrar que o adventismo não é só teoria fria, mas uma vida de comunhão e de missão, uma vida de propósito. E essa palavra parece resumir a vida dos nossos pioneiros: propósito. Foi por causa de propósito que John Andrews pegou o Novo Testamento em inglês, no seu idioma, colocou em um carro de bois, pegou o Novo Testamento em grego, colocou ao lado, e enquanto ele arava a terra, enquanto ele trabalhava na fazenda, no campo, afastado da cidade, ele lia o Novo Testamento, e chegou um momento que ele decorou o Novo Testamento. Foi por propósito que esse mesmo homem foi um dos primeiros, em 1874, a sair dos Estados Unidos e ir para a Europa para pregar o Evangelho, porque havia no coração um propósito. Foi depois de um grande desapontamento, quando pessoas esperavam por Jesus e Jesus não voltou, e foi por causa de um propósito que os jovens se voltaram para a Bíblia, para estudar a Bíblia, e para entender as verdades que a revelação de Deus trazia. O propósito é aquilo que move a nossa jornada espiritual com Deus, e é esse choque que nós precisamos ter em nossa realidade. Qual tem sido o nosso propósito? Para onde nós vamos? A porta está aberta, mas para onde avançar? E assim, compreendemos que a nossa postura diante da sociedade é ter uma identidade bíblica sólida, de forma que todos nós, mesmo na diversidade de pensamentos, possamos compreender que há uma unidade doutrinária, que há uma unidade de crenças naquilo que fundamentamos na Bíblia Sagrada. Todos aqui são diferentes, todos aqui têm bagagens diferentes, mas todos vamos para o mesmo céu e acreditamos no mesmo Cristo. Independente de qual é o seu diagnóstico espiritual, Jesus é a solução. Independente de qual é o seu problema, eu conheço a solução, que é Cristo. Independente de qual seja a trava que está bloqueando o seu caminho, eu conheço o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus. E é Ele que molda a nossa identidade. Os tempos passam, os costumes mudam, mas os nossos princípios permanecem eternos, em valorizar a palavra de Deus, como ela deve ser valorizada, e entender que diante de tanta pluralidade,
que nós temos de pensamentos, de conceitos, de ideologias, mas entender que a Bíblia vai nortear o caminho certo. Em um momento em que a escravidão era legalizada, uma mulher que não tinha nem direito ao voto em seu país, ela escreve que as paredes de preconceito devem ser derrubadas como os muros de Jericó. Ela escreveu que os Estados Unidos como nação tinham uma dívida de amor à raça negra pelo mal que causaram pela escravidão. Mesmo quando aqueles que ajudavam os escravos fugitivos eram penalizados, presos, pastores se reuniam e no porão das igrejas escondiam famílias para serem libertas. Porque não é simplesmente a moral de uma sociedade que vai pautar a minha decisão, mas é a moral bíblica. E assim os nossos pioneiros se posicionaram, e assim nós vamos continuar nos posicionando com a Bíblia, com a palavra de Deus, com a valorização do ser humano, entendendo que não há diferenças, que não há barreiras, que não há castas, que em Cristo todos somos iguais. Uma das primeiras pessoas que combate o preconceito racial dentro das igrejas se chama Ellen Goldwhite. Os primeiros registros que nós temos em 1860, 1870, é através da pena inspirada dessa mulher. Por isso nós entendemos que ela não foi apenas uma autora cristã qualquer, mas foi uma mulher inspirada por Deus, que veio para trazer orientações a seu povo, orientações para um grupo específico, para que eles pudessem voltar seus olhos não para seus escritos, mas para a Bíblia. Se eu digo para vocês, olhe para o teto, vocês vão olhar para o meu dedo ou para o teto? Qual é o certo? Olhar para o teto. Ellen White aponta no seu último sermão: recomendo-vos este livro. Nós falamos sobre a história de vida dessa mulher, que as suas últimas palavras foram: eu sei em quem tenho crido. E que esse mesmo Jesus, que esse mesmo Cristo, que dividiu a história em antes e depois dele, que esse mesmo Jesus faça também uma divisão no seu coração, na sua história, em antes e depois de um encontro verdadeiro com Jesus. E Ele tem poder para isso. Basta que você no seu coração se entregue, abra o seu coração para Cristo, para que Ele faça a transformação necessária na sua vida, para que diante da geração atual, você seja luz, que ilumina o mundo que sai trevas, para que você seja também o sal da terra, que dá sabor, que faz a diferença, que pode não ser visto, mas que onde está, faz a diferença total. Vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Essa é a esperança que Cristo deixou, mas para isso precisamos primeiro ter a nossa experiência com Deus. Antes de sairmos daqui para proclamar essa mensagem, precisamos que essa mensagem viva em nosso coração. E agora nós vamos ouvir uma mensagem especial, e que essa mensagem chegue de encontro às nossas necessidades espirituais, para que Cristo seja entronizado como Rei e o Senhor do nosso coração. Que Deus abençoe a cada um de nós. Que atravessa os séculos, chegue também ao seu coração nessa manhã. Que o Rei de toda a terra, que o Senhor de todo o universo, que Ele esteja presente também, num lugar tão pequeno, no íntimo do seu coração, para que Ele seja entronizado como Rei em você, na sua vida, para que onde você esteja, o reino de Cristo esteja em você.
Se assim você deseja, feche seus olhos. Vamos orar neste momento. Oremos. Pai querido, Pai de eterno amor, de eterna graça, de tudo que aprendemos ao longo dessa semana de oração jovem, que nós possamos a cada dia estar em um relacionamento íntimo e redentivo com Cristo, para que Ele molde o nosso caráter, para que quanto mais perto nós estejamos dEle, mais imperfeições nós enxerguemos em nossa vida, para mudarmos e para estarmos mais parecidos com Ele. Que as pessoas reconheçam a Cristo em nossos gestos, em nossas palavras, na forma como tratamos as pessoas ao nosso redor. E que assim, através desse testemunho pessoal, possamos levar a mensagem do Evangelho com Cristo refletido em nossa vida. Esteja com cada família, com cada pessoa aqui representada. E que mesmo com os desafios da modernidade, com os desafios das novas gerações, que possamos levar o Evangelho eterno, que não tem prazo de validade, para romper com as barreiras do preconceito, para romper com as barreiras do pecado, e para trazer a paz que só Cristo pode oferecer neste mundo. Leva-nos em paz de volta aos nossos lares, nos dê um restante de sábado prazeroso na Tua presença. Assim te oramos, certos da Tua resposta em nossa vida, em nome de Jesus. Amém.